Olá, amados. Hoje vamos conversar aqui de mais um assunto importante, relacionado e ligado com relacionamentos, que são os fatores que mais assim prejudicam a saúde de pessoas fragilizadas emocionalmente e, e espiritualmente, que vai, por consequência, atacar o físico, né? Então, vamos conversar aqui hoje sobre o homem frouxo e o estoicismo. O que é o homem frouxo? Né? O homem frouxo, ele é contador de histórias. Ele conta muito historinhas, gosta de falar muito, gosta de falar dos outros, principalmente das mulheres, que, ai, as mulheres são todas iguais, ai, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo. É típico do homem frouxo, porque ele assim, ele fala muito, conta muitas histórias, mas ele não cumpre nada do que ele fala. Ele não tem palavra, né? Todo homem frouxo não tem palavra. E como o nosso quinto chakra é aqui no, no chakra da voz, aqui, no pescoço, que é o nosso quinto chakra, que é o chakra da voz, ele sim, ele tem assim correlação assim direta com a sexualidade. Então o que ele faz? Ele usa isso para seduzir. Por que ele usa isso para seduzir? Porque as mulheres, o fraco das mulheres é a audição. Dependendo do que ela ouve de um homem, e se ela é uma pessoa já fraca emocionalmente, dependendo do que ela ouve, ele seduz ela facilmente, dependendo das palavras que ele diz, e principalmente quanto mais carente a mulher estiver, porque para uma mulher, um homem estar muito tempo sozinho, é preciso ser muito maduro. Maduro não é idade cronológica. São pessoas assim solidificadas, é, que gostam muito da sua própria companhia. Então, eles, quanto mais ficam sozinhos, mais eles gostam de ficar. Eles não dividem o tempo com pessoas de comportamento assim oscilantes, de homens ou mulheres frouxas. O que eu quero dizer com isso? Que quando a mulher está muito tempo sozinha, então ela cria uma carência afetiva. Então, o pouco que ela ouve aqui já está seduzindo, né? Vai seduzindo a mulher. Porque esse é o fraco da mulher. Dependendo do que ela ouve, ela vai nas alturas. E já a mulher madura, ele não consegue. Uma mulher madura, que está muito tempo já solidificada, até chega a irritar. Chega a irritar aquelas mesas cantadas baratas. E a gente tem que levar até um pouco no humor, né? Em vez de fazer cantadas baratas, faz pix, né? Que nem tá passando lá na novela das 9. Ah, quer ver um pouquinho do meu ombro? Então faz pix. E tá tirando todo o dinheiro do homem. O homem tá quebrando de tanto fazer pix, e ela mostra um pouquinho do ombro, mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai quebrando o homem frouxo, né? O homem que não é solidificado. Ou vice-versa, o homem que quebra a mulher que está muito tempo sozinha, e ele vai também quebrando essa mulher, dependendo do que ele diz aqui no ouvido dela. E ele vai seduzindo pela audição. E já o homem, o ponto fraco dele é a visão. Então, se ele está vendo a mulher lá sensualizada, que se cuida, bonita, e então ele vai seduzir. Ele quer, né? Ele quer para ele.
Só que se ele é um homem frouxo, ele até seduzir, até ele conseguir chegar na intimidade com ela, ele é totalmente emocional. Ele se rasteja, ele fica um gatinho se rastejando. Mas assim que ele consegue o que ele quer, ele pode sumir 2 semanas, ele pode sumir 2 meses, ou ele pode subir para sempre, porque ele conseguiu o que ele quer. Ele queria apenas seduzir, ele é um homem frouxo, que não tem compromisso com a verdade. E depois que ele seduziu, se ele seduziu facilmente, ele diz assim, qualquer outro que chegar com um lábio igual a minha ou superior, ela também cede. Então, essa história de que o mundo está se igualando, que os direitos do homem e os direitos da mulher, a mulher tem que aprender a acolher o que é bom para ela, mas não cair na lábia de homens frouxos. Porque muita gente diz assim, e aquela mulher nova, bonita, sensual, tá com aquele homem coroa lá, porque é por dinheiro. Não, ele é um homem solidificado. Ele é um homem, muitas pessoas chamam de patriarca, um homem solidificado, um homem que cumpre o que fala, um homem que dá segurança para a mulher, um homem que se ele faz uma família, ele cuida da família. E ele não sai por aí falando da intimidade da família dele. O homem frouxo, ele sai por aí falando para todo mundo da intimidade da família dele. É diferente os tipos de homens. Então, quando assim uma mulher ouve uma coisa bizarra de um homem frouxo, e ela for madura, ela diz assim, ai que nojo. Mas se ela não for madura, quando ela ouve uma coisa bizarra desse homem frouxo, ela se deixa seduzir. E a mesma coisa, se um homem maduro diz as mesmas bizarrices, e ela até vai gostar, porque ela está enxergando que é um homem solidificado. Um homem que colocou primeiro a responsabilidade, a dor na frente da sexualidade. O que é isso, Maristela? O homem primeiro vai trabalhar. Ele trabalha, ele começa a colocar dinheiro no bolso. Então ele vai se solidificando. A mulher enxerga ele de outra forma. É porque ela quer homem com dinheiro. Não, mulheres maduras enxergam que o homem, ele colocou trabalho, a responsabilidade na frente da sexualidade. Porque o homem frouxo, ele sai com várias mulheres, às vezes até no mesmo dia. E como ele está gastando muita energia, com o homem na relação sexual, ele doa energia, a mulher recebe. Então o homem, como ele doa, ele vai ficando muito fraco e cada vez mais frouxo. Ele vai perdendo muita energia e não ganhando nada. Esses homens muitas vezes chegam, a maioria deles chegam, quando eu falo a maioria, mais de 85%, 95%, chegam na idade média, lá madura, de 45, 55 anos, e não tem nada. Não tem nada. Às vezes tem um carro ali caindo aos pedaços que ele está andando com ele. Em uma casa alugada, ou tá morando na casa que a mulher já é separada e então ficou com a casa. Mas ele não solidificou nada, porque ele ficou gastando muita energia, se achando esperto. Eu vou comer quantas mulheres eu puder aqui nesse mundo. Mas ele não se solidificou. Então, uma mulher madura não vê nada nesse tipo de homem. Não adianta você chegar para uma mulher madura e falar assim, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho carinho. Não, uma mulher madura não aceita. Uma mulher madura vê que você é um homem frouxo. Um homem frouxo. Que se ela assumir você, ela tem que assumir da cabeça aos pés. Porque quem é que vai assumir o financeiro se você é um homem frouxo? E se você é um homem frouxo, você não vai solidificar com ela só porque ela está pagando as coisas para você. Você vai sair com qualquer uma que pague as coisas para você.
Então, um homem que não tem palavra, um homem que não se solidifica, né? Então, tanto o homem como a mulher que falam menos, geralmente, assim, são pessoas mais maduras. Pessoas que ficam falando, fala, coisas até desconexas. E é uma questão, assim, de alguma forma, buscar afeto, né? Você tá, quando você está falando, parece que você quer que alguém ouça, você está tentando buscar afeto, mas não são pessoas maduras. Pessoas maduras não saem por aí falando muito. E quando você se aproxima de alguém que começa lá a falar, começa a falar mal do vizinho, depois ou vai falar mal do parente, ou falar mal às vezes do próprio irmão, uma pessoa madura, ela põe o fim naquilo. Olha, eu não quero saber, não quero saber de nada. Se você gosta de ouvir essa pessoa se lamentar, se você gosta de ouvir essa pessoa fazer coisas erradas, e se você está ouvindo e não dando bons conselhos, você está gostando que ela leve uma vida errada. Então é entre você e ela. Eu não quero ouvir. A gente vai, de alguma forma, educando a pessoa para ela se solidificar e não achar bonito o outro falar mal da própria família. Às vezes vai lá, fica falando mal dos filhos, fala mal da filha, daqui a pouco fala mal do companheiro. Então, se você diz que não é bonito para ela fazer isso, e que seria interessante ela olhar um pouquinho mais para ela, em vez de ficar falando da família. Porque você vê ali que isso é histórico, é bíblico, que quando a mulher lá traiu o esposo, ela não traiu também porque quis trair, porque era ordinária. Não, ele deixou ela muito sozinha, falando sozinha, foi embora, foi seguir Jesus, foi seguir não sei o quê, e ela ficou muito sozinha. Então, ela fica vulnerável a uma cantada no ouvido dela. E quando as leis mandavam que apedrejassem a mulher adúltera, e quando foram buscar Jesus, assim, colocando ele entre a parede, resolve aí agora. É a lei, o que você faz? A mulher é adúltera. E, e ele ficou ali rodeando o círculo na areia, como se fizesse mandalas. É muito bonito de ver isso. E quando as pessoas se acalmaram, ele disse: atire a primeira pedra aquele que se achar que não tem nenhum pecado. Porque quando nós estamos ouvindo alguém falar mal de alguém, nós estamos achando que nós não temos nenhum pecado, né? Nós não temos nenhum pecado, não temos nada de errado. Aquela pessoa tem, mas eu não tenho. Então são pessoas frouxas. Seja homem, seja mulher, são pessoas frouxas. Porque o homem solidificado, ele não sai por aí querendo sexo no primeiro momento que ele viu uma mulher. Você vê isso também aqui pela internet. Você mal aceitou uma pessoa ali, puxa, vou aceitar essa pessoa, tal, não sei o quê. A pessoa, você não sabe quem é. A pessoa já vai lá e tá ligando para você no áudio. É um absurdo, né? É um absurdo. É um homem frouxo, desesperado, carente afetivo, ou vice-versa a mulher que faz isso. Então, não é eu, Maristela. Você ouve a maioria das mulheres não gostarem disso, né? E comentarem, reclamarem, porque não precisa ser muito inteligente, muito esperto para entender que é um homem frouxo. Um homem que está desesperado ali para achar alguém, para buzinar no ouvido dela, porque está carente ou quer sexo desesperadamente, porque é um homem frouxo. Porque se tivesse trabalhando, tivesse produzindo, ele não estaria desesperado por sexo. Ele estaria preocupado em prover, em ser bem-sucedido para poder prover a família dele.
né? A família que ele vier a fazer ou a família que ele já vem a ter. Então, o homem maduro, ele é seguro de si, ou a mulher madura também é segura de si, né? O peso da palavra de um homem maduro, de uma mulher madura, é grande. E, geralmente essas pessoas, eles têm filhos bem-sucedidos, porque o filho obedece. O filho não é que obedece porque ele é bobo, quando ele é criança, ele obedece porque ele entende que aquilo não pode continuar, que ele está fazendo uma coisa errada. É, é, o filho, ele honra o pai e a mãe, que ele enxerga eles como pessoas honradas também. Senão ele não vai obedecer. Se o filho está vendo lá que o pai é alcoólatra, que o pai ofende a mãe, que o pai agride a mãe, jamais ele vai ter voz com o filho. Ou vice-versa, que ele vê que a mãe não para em casa, que a mãe não tem maturidade, que a mãe não cuida da casa, não cuida das coisas básicas. Ele não vai ter respeito por essa mãe. E então é difícil um filho honrar um pai, uma mãe que ele vê que não são pessoas honradas. E quando você é pessoa honrada, nem é muito, não é assim um caminho difícil de você educar um filho, porque nem é questão de educar, ele vai vendo os exemplos. O pai é trabalhador, a mãe também é trabalhadeira, trabalhadeirinha. Então, ele pega esse caminho também. Ele também pega esse caminho. Meu pai não é lotado de tatuagem, minha mãe não é lotada de tatuagem, não parece uma árvore de Natal, não parece que está no carnaval. Então, ele também pega um caminho melhor quando ele vê pais solidificados. E então, o homem frouxo, ele acaba ficando satisfeito com os conflitos familiares. A mulher dá patada nele lá todo dia, mas ele fica satisfeito com aquilo, porque ele é frouxo. Ele prefere enfrentar isso do que enfrentar a dor. A dor, a dor de tomar um posicionamento, de ser uma pessoa melhor, de correr atrás, de se solidificar, ou até separar se for necessário. Ele não enfrenta a dor. E ele fica satisfeito com a indelicadeza da esposa no dia a dia. Ela pode virar, vamos falar aqui, porque ela pode virar as costas para ele todo dia na cama. Que ele prefere lidar com essa indelicadeza e fugir lá fora ele fica assim. Porque ele é frouxo, ele fica assim, um ser assim que nem um mendigo, mendigando uma mulher para ele fazer sexo, porque a mulher não quer fazer sexo com ele, né? E do que enfrentar a dor. O que é enfrentar a dor? Chega, não vou mendigar sexo com mulher nenhuma, eu posso até pegar uma doença, eu acabar fazendo um filho fora do casamento, eu posso fazer tantos erros que muita gente comete, então eu vou parar com isso. Eu vou colocar toda a minha energia no trabalho. E aí, quando eu tiver com mais solidificação financeira e emocionalmente, espiritualmente, então eu vejo se eu quero continuar com isso ou se eu vou me separar. Que a pessoa madura não tem medo da dor. Ela enfrenta a dor. E o frouxo, tanto o homem frouxo como a mulher frouxa, não enfrenta esse tipo de dor. Tá lá com uma aposentadoria pequena, que só dá para fazer o básico, fica andando em círculo, mas tanto o homem como a mulher frouxa, eles se acomodam. Tá bom, tá certo, tá tudo direitinho aqui, já vou ganhar ali uma herancinha do pai, depois eu vou ganhar uma herancinha lá do meu sogro, e vai se virando. E não luta. Ah, já tenho tal idade. Não, a pessoa solidificada, ela vai até o final da vida querendo fazer coisas boas no mundo. Ela não se acomoda. Ah, aguentei até agora, vou aguentar o resto. Porque não quer enfrentar a dor.
E essas pessoas que não enfrentam a dor, que não se solidificam, estão sempre com dor física. Dor física, cara amarrada, ou finge um pouquinho ali que a cara não está amarrada, mas estão sempre com dores físicas. São pessoas que conversam assim um pouquinho ali com vocês, já saem correndo porque tem até medo de falar com você, que você pegue coisas que ela não saiba responder ou que ele não saiba responder. Porque são pessoas frouxas que preferem enfrentar uma insatisfação no casamento, uma insatisfação sexual e ir adquirindo dores físicas, doenças, às vezes até autoimunes, câncer, do que enfrentar a outra dor peraí um pouquinho, a partir de agora eu tenho 50 anos, mas eu vou soltar currículo, já é tão fácil soltar um currículo pela internet, aí o fulano pode se interessar pelo seu perfil, pode se interessar por você, e você arrumar um empregão aos 50, aos 60 anos e até mais. Que tem pessoas que preferem colocar pessoas já aposentadas ou pessoas mais maduras em determinados cargos. Então eu enfrento essa dor, mas eu ganho dignidade, vou aprender a me solidificar. Eu vim para o mundo inseguro ou insegura, mas vou sair mais solidificado desse mundo. Então, o homem que não é frouxo, o homem que ele é, digamos assim, patriarca, que ele é maduro, ou a mulher madura, eles têm aliança com o poder do universo, né? Quem quer chamar de Deus, podemos chamar de Deus, aliança com Deus, aliança com esse poder do universo, ele tem uma aliança com a verdade. E ele tem um propósito, ele defende a família. E depois que ele defende a família, então ele vai defendendo as pessoas ao seu redor que o procuram. E mulheres assim que vivem com homens frouxos se sentem inseguras, ou vice-versa, tá? Homens que vivem com mulheres frouxas também se sentem seguros. E que sai por aí assim contando muito da própria vida e fica todo mundo dando palpite e isso não melhora a vida de ninguém. Porque você vai lá fora, fala mal da mulher, fala mal dos filhos, fala mal do cachorro, do gato, como você consegue voltar depois e olhar de uma forma solidificada para a esposa ou vice-versa, a esposa para o marido? E então ele acaba construindo uma família instável. E então o homem, quando ele é mais maduro, patriarca, ou a mulher quando ela é madura, matriarca, tanto o homem como a mulher madura e o homem maduro, eles atraem pessoas também assim. Então, não é porque ele tem dinheiro que então ele conseguiu aquela menina mais nova, ou ela é mais madura e está com um rapaz mais novo. Ah, porque tem dinheiro. Porque é solidificada. O que mantém um relacionamento é a admiração. Né? Se a pessoa tem admiração por você, ela prefere ficar com você, que tem 40, 50, 60 anos, que pegar uma menina de 20, que é frouxa, que você nem usou muito a audição dela e ela já foi para a cama com você. Ela vai fazer isso com qualquer outra pessoa, ou vice-versa o homem, que fica desesperado ali para ver se você cede, se você vai vai manter relação sexual com ele. Ele faz isso com todo mundo, não é só com você. Ele não é solidificado, não tem palavra. Então o homem maduro, ele é provedor, a base dele é sólida. E o feminino, a mulher, ela se satisfaz com a verdade. Quando ela vê ali que o homem não é verdadeiro, até relação sexual, ela vai fugindo dele, seja namoro, seja noivado, ou seja casamento. Mulheres maduras não se relacionam com homens frouxos de jeito nenhum. O homem frouxo, ele é bem assim, ele é bem emocional.
Ele fica ali mendigando aquela situação com você. Pela internet é a mesma coisa. Mas se você ceder, você tá vendo que o homem é frouxo, desesperado por sexo, mas ele não é solidificado em nada, ele não tem nada. Ele não fala, você vai lá na página do homem e da mulher, não tem nada sobre a pessoa. Ou a pessoa coloca lá privado, seja no Facebook, seja no Instagram, é privado. Pessoas mais frouxas que fazem isso, que às vezes aquele que está mais exposto, que ele é mais exposto à sociedade, que às vezes ele é até bem famoso, ele não faz isso. Porque ela é solidificada. Se a pessoa encheu, a página dela está lá aberta. Se alguém encheu o saco, bloqueia. Já hoje pela manhã, cedinho, já tinha bloqueado umas 10 pessoas. E não é só homens, tem mulheres que também que não se enxergam, né? São frouxas. Porque o homem frouxo não tem domínio. Não tem domínio sobre o mental dele, sobre o espiritual dele, sobre o físico dele. Se você não entender logo com quem você está lidando, é um homem que vai querer fazer sexo todo dia. É um homem que vai topar fazer sexo com um grupal. Vai topar o homem e a mulher, vamos colocar mais um homem no relacionamento, ou é o homem e a mulher, vamos colocar mais uma mulher no relacionamento, porque é prazer sexual. Ali não existe um homem maduro solidificado, não existe amor, né? Não adianta a gente se iludir. O casamento é aberto, eu posso sair com vários homens, ele pode sair com várias mulheres. São homens e mulheres frouxos. É prazer sexual, não tem maturidade. Tanto a mulher não venceu na vida, como o homem não venceu na vida. Tá tropeçando. Às vezes o homem, para fazer sexo grupal, ele já tá tomando não sei quantos anos o azulzinho. Uma hora ele vai infartar durante a relação sexual. Do nada ele pode infartar. Ou vice-versa a mulher, que tá forçando uma situação para dizer que é moderna. Então, tanto o homem como a mulher frouxa o tempo todo quer satisfação sexual. E quando não consegue, vai assistir pornografia. E fica lá na masturbação. Faz mal para ambas as partes. Mas o homem que procura pornografia e se masturba todo dia, e às vezes muito mais vezes do que mais do que uma vez no dia, ele está gastando toda a energia dele por nada. Isso é uma droga. É uma droga que também está fazendo mal. Ele gasta tanta energia ali, e cada vez ele vai precisar de pornografias mais fortes, mais masturbações, mais fantasias. Ele está gastando a energia dele em nada. Então são homens que não se solidificam, não têm base, e chegam ali na meia-idade sem nada. Ou vice-versa a mulher, que sai por aí mantendo relação sexual com todo mundo, que acha que é moderna, que é esperta. E quando ela vai acordar, tá lá com um tumor lá no útero, que tá lá com miomas, porque faz sexo e não se entende. Faz sexo por fazer, o homem não se importa se ela chegou no orgasmo, se não chegou. Aí depois sozinha vai chorar, vai terminar sozinha. Quantos casos desses a gente ouve de moças novas, antes dos 20 anos, já com miomas enormes ali no útero, e algumas com outras doenças, e tumores, cistos, corrimentos fedidos, infecções, inflamações, porque está dando uma de mulherzinha moderna e está sendo usada por parceiros frouxos tanto quanto você. Aí que se acha moderna. Então
Então, as pessoas acham que droga, ai, porque eu uso uma maconhinha, ali, um cigarrinho de maconhinha, porque eu uso, eu cheiro um pozinho ali de cocaína, ou eu uso o LSD, isso é a droga, o resto não. Tudo é droga quando está me levando para esse caminho pervertido e está me tirando de uma meditação, está me tirando de ler um bom livro, está me tirando de ver um bom áudio, uma live, um bom vídeo, está me tirando. Então, aonde que eu estou me achando? Uma pessoa madura, né? E lembre que o homem maduro ou a mulher madura enfrenta a dor. Ele enfrenta a dor assim, a dor da mudança. Não tá bom aqui, eu mudo. Não tá bom aqui, eu me separo. Não tá bom aqui, eu vou trabalhar. Então ele enfrenta a dor de progredir aqui nesse planeta. As pessoas que não enfrentam a dor e ficam ali submissas à insatisfação, acabam sempre doentes. São as pessoas que você nem chega perto, você dá um pouquinho o seu ouvido, às vezes ali no áudio, a pessoa vai falar: ai, eu tenho uma dor na coluna, ai, eu tenho uma dor na cervical, ai, eu tenho uma dor nos braços, ai, eu tenho uma dor nas pernas, e por aí vai. Né? Fora aquelas mulheres que têm muita enxaqueca, que é uma insatisfação muitas vezes sexual muito grande e não consegue ter um diálogo com o parceiro. Então, homens e mulheres fracos estão sempre buscando prazer sexual e não enfrentando a dor de ser alguém. E quando essa pessoa vê o parente lá subindo na vida com um carro lá de 400 mil reais, 500 mil reais, 600 mil reais, teve sorte. Essa pessoa teve sorte. Eu sempre falo assim para os meus filhos, que meus filhos fazem isso. Sempre tire foto e filme o começo da vida de vocês. Porque a hora que a pessoa estoura ali de todas as formas no sucesso, é fácil o parente julgar. Vai ver que foi o pai que deu, vai ver que foi a mãe que deu, foi sorte. Então eu falo para meus filhos, vai guardando fotinho por fotinho e vai depois montando um bom filme, para quando a pessoa falar para você foi sorte, você mostra para ela que foi a sorte de ter dignidade, vergonha na cara, de enfrentar a dor de vencer na vida, que não é fácil para ninguém quando começa, que quem trabalha sabe disso. E a pessoa às vezes se acomoda ali com um aluguelzinho que conseguiu de uma casa que comprou, se acomoda com uma aposentadoria e fica ali criticando e com raiva daquele parente que nem precisava trabalhar e trabalha, mais do que a pessoa que precisa. Então, o homem ou a mulher madura é como uma rocha sólida. E ele é uma rocha sólida, tanto na sua empresa, como se ele estiver trabalhando dentro de uma empresa. Ele é uma rocha sólida. E eu, quando mais nova, quando eu trabalhei, em vários lugares que eu trabalhei, não foram muitos lugares não, todos os lugares eu fui chamada para trabalhar, mas quando eu trabalhei numa instituição, eu tinha um patrão frouxo. E quando eu comecei a sobressair muito nas palestras, nos tratamentos, nas seleções, em tudo que ele mandava fazer, eu sobressaía muito. E comecei a receber cartas de honra ao mérito da prefeitura de Americana, da Câmara dos Vereadores. Ele quase me matou. Ele se perdeu. E se via assim claramente a insegurança dele perante uma pessoa que é forte. Então, como é gostoso você perceber isso e saber assim, tá na hora de eu dizer tchau. Porque já aprendi tudo que tem que aprender, já colhi tudo que tem que colher,
Então eu fui trabalhar no meu particular. Hoje presto serviço para muitas empresas, mas prestando serviço para empresários sólidos e não frouxos. E aonde entra, Maristela, o estoicismo, né? Que é o prazer na fidelidade. Então, o verdadeiro espírito do estoico, né, que é o estoico, é aquela pessoa que tem prazer na fidelidade. E ele usa as experiências passadas para ganhar força. Ele não fica lamentando. Ai, porque naquele serviço, ai, porque aquele pai, ou aquela mãe, aquele tio, aquele vizinho. Não, ele usa experiências passadas para enfrentar o presente com dignidade, com maturidade. E, e o espírito estoico, ele ama tudo que acontece, né? Nós amamos assim tudo que acontece conosco e abraçamos as nossas experiências ao invés de resistir, porque sempre tem um lado muito bom atrás daquele suposto problema, conflito ou experiência que você esteja passando. Eu lembro que uma vez que eu estava reformando o escritório aqui na minha casa, o consultório, e um pedreiro deixou de fazer algumas coisas, eu tive que contratar um outro, aí ele chegou, ele se arrependeu, já queria o serviço do outro de novo, e ele ficou nervoso, ele forçou meu portão com o pé de cabra, e o outro foi me avisar, desesperado, eu falei, não, deixa, eu primeiro eu já tenho que agradecer ele, porque ele me mostrou que eu não estou em segurança. Ele com o pé de cabra abriu meu portão, e eu achando que eu estava em segurança. O resto aqui eu me entendo com ele. E então hoje eu tenho duas travas, além da trava central, mais duas travas nas laterais que não abrem de forma alguma. Então, é um exemplo tonto, mas é um exemplo assim que toda vez que alguém está nos fazendo mal, né, tem um vizinho que começou a querer entrar por baixo, a avançar o lugar, o espaço meu, a gente foi e cercou totalmente ali na água, então vai fazer confusão? Não, eu tenho que agradecer você, porque se você está fazendo isso, eu estou também aqui descoberta. Um estranho pode vir de barco e eu estou dormindo e entrar. Então, toda vez que está nos acontecendo alguma coisa, não veja só o lado escuro da situação, seja uma pessoa estoica, né? Que tem prazer na fidelidade, quer dizer, o que o universo está sendo fiel comigo? Que fidelidade o universo está me mostrando? Nossa, você está pensando que está segura aqui? Você não está com esse portão, você está segura lá embaixo? Você não está. Faz mais isso, mais aquilo. Então, toda vez que está acontecendo alguma coisa que no primeiro momento, nós somos pessoas humanas, nos 10 primeiros minutos a gente está achando que aquilo é problema, que aquilo você não quer na sua frente, mas eu aprendi a pensar rápido, a raciocinar, deixar passar os 10 minutos de ansiedade, de raiva daquela situação que está acontecendo e depois meditar mesmo em cima. Por que está acontecendo isso? Eu estou correndo perigo aqui, estou correndo perigo lá embaixo, e o universo está de alguma forma me protegendo e me mostrando que isso não é seguro. Que aprendamos a ser cada vez mais pessoas tranquilas, serenas, não ficar expondo nossa vida. E quando nós estamos tentando expor a vida do outro, de um irmão, de alguém, nós somos pessoas frouxas, porque estamos de alguma forma se expondo também. Que aprendamos a ser pessoas mais estoicas, mais fiéis, mostrando mais fidelidade em nosso caminho. Gratidão, amor sempre.